O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, você que nos acompanha pelas redes sociais, iniciamos mais uma vez, mais uma quaresma. A quaresma ela tem sentido para aquilo que prepara para a Páscoa. Toda missa é Páscoa, toda missa é Natal, mas desde os primórdios do cristianismo nós temos uma prática de uma vez por ano destacar, ovacionar momentos sublimes. Por isso então, se preparamos mais uma vez para fazer memória da paixão e morte e ressurreição de nosso Salvador. E nesse período e para a vida inteira, três pilares, três atitudes são importantes que todo ano a igreja ininterruptamente chama a atenção para nós cristãos. Para vencer o pecado e as tentações: jejum, oração e a esmola ou caridade. São essas as grandes armas para que nós possamos sermos pessoas melhores. Não tem segredo, não vou falar nenhum segredo que nós já não conhecemos. Pelo contrário, reforçar, até porque, como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe um dia, na cabeça dura de cada um de nós, entre alguma coisa de tamanha repetição. E é somente pela repetição que nós nos tornamos melhores. Seja daquilo que nós fazemos, tudo requer a repetição, para realmente sermos profissionais do que vivemos e fazemos. E esses pilares, o Papa Francisco também escreveu uma mensagem para a quaresma neste ano para o mundo inteiro. E ele destaca também o papel dessas três situações. Por que a oração? Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração
descobrir as mentiras secretas com que nos enganamos a nós mesmos para procurar finalmente a consolação em Deus. Eu gostei disso. A oração nos ajuda a perceber as nossas mentiras, porque se não fosse a oração, nós acharíamos que a verdade somos nós mesmos. E quantos não são aqueles que se pautam pelas suas simples crenças, pelos seus simples conhecimentos? A pessoa que não ora é como um celular, com a sua bateria, ela pode até iluminar parte, conseguir algumas coisas durante parte da sua vida, mas logo, logo vai precisar de recarregar, porque senão ela não consegue ir adiante. A oração, diz o Papa, vai nos ajudar neste período a abrir, a descobrir, a revelar as nossas mentiras. E quanta mentira a gente vive. E se não fosse o Espírito Santo, a nossa oração, nós não saberíamos que estávamos errados. O Espírito, o Cristo é a verdade, Ele é a verdade. Quanto mais nos aproximarmos dEle, mais então vai nos revelar. É como a luz. A luz, se a luz é pouquinha, eu vou conseguir enxergar, mas nem tudo. Quanto mais próximo da luz, mais vai se revelar os detalhes, as sujeiras, as poeiras e por diante. A oração, vamos intensificar. Se você tem um costume, então, de vir às missas aos domingos, vem domingo, vem um dia da semana, reze mais nesses dias, intensifique, para que Deus ilumine a nossa mente, a sua mente e a nossa sociedade. Precisamos da luz de Deus. Segundo pilar, diz o Papa, a prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão. Aquilo que possuo nunca é só meu. A prática da esmola nos liberta, nos ajuda a descobrir, liberta-nos da ganância. Querer ter mais não é pecado, mas para quê? E quanta ganância, nós vemos aí o fruto da corrupção que tem provocado, A pessoa quer ter cada vez mais. A esmola, partilhar aquilo que tenho, me ajuda a me libertar dessa ganância maléfica e perceber que aquilo que tenho não é só meu, somos irmãos, temos que partilhar o que temos. Por isso, abra os seus guarda-roupas, doem, abra onde tem seus alimentos e doem, abra a sua agenda e doe o seu tempo, doe, partilhe aquilo que Deus lhe deu, para que você possa encontrar realmente a vida e se libertar de toda a ganância. Domingo a gente vai ver, como todo primeiro domingo da quaresma, que as tentações, para vencer as tentações, o remédio está aqui: jejum, esmola e caridade. Oração, jejum e oração, esmola e jejum. Diz ainda o Papa, como gostaria que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo de vida para todos. Como gostaria que, como cristãos, seguíssemos o exemplo dos apóstolos e víssemos na possibilidade de partilhar com os outros os nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que vivemos na igreja. No início do cristianismo diz que os cristãos viviam, colocavam tudo em comum, dividiam os bens com alegria. Se Deus deu a oportunidade de sermos ricos de vida, saúde, de bens materiais, que graça é para que nós possamos viver a partilha. Nós começamos no ano passado, enquanto paróquia, provocados pelo Papa Francisco, ao Dia do Pobre. Fomos para a Grande Terra Vermelha, região aqui de Vila Velha, para ajudar. No Natal adotamos 400 famílias para ajudar também neste período. E naquele Dia do Pobre, em novembro, os médicos que aqui se colocaram à disposição, vocês, nos fez abrir a mente para algo. Que boa parte daquelas pessoas não tem sequer água filtrada em casa. E quais são as consequências disso? Inúmeras doenças. E o que nós, cristãos, podemos fazer? Nós começamos a fazer uma campanha e vamos fazer um gesto concreto nosso, da nossa paróquia este ano, na quaresma, será então melhorar a água de lá. Hoje de manhã eu falava na missa das 9 da manhã da campanha dos filtros.
Só que uma bióloga paroquiana, depois da missa, veio me falar: padre, filtro por filtro não adianta. Filtro, se a água não for tratada, não adianta. Porque o filtro ele vai segurar os resíduos sólidos, não vai tratar a água. A minha ignorância. É verdade. Então temos que ver o modo. E nós vamos ver um jeito. Se vai ser com um filtro ou outra maneira. Já temos cadastradas 650 famílias que não têm água tratada em suas casas. Aqui do lado. E nós não podemos simplesmente ficar rezando no nosso silêncio e não partilhar. Não é somente deixar de comer A ou B, ou comer isso. Isso às vezes é muito fútil. Não modifica o mundo. Temos que, através de nossas atitudes, fazer com que o outro seja realmente alcançado pelas nossas atitudes. E isso nos liberta da ganância, diz o Papa. E por fim, o jejum. O jejum tira, eu achei linda essa expressão. O jejum tira força à nossa violência. O jejum tira força à nossa violência. Desarma-nos, constituindo uma importante ocasião de crescimento. E por providência, neste ano no Brasil, os bispos colocaram como tema da campanha da fraternidade a fraternidade e a superação da violência. Primeira atitude para superar a violência: jejum. Porque ela tira-nos a força à nossa violência. Você é violento? Você é violento? Diz para você sim ou não? Para você, calma, não é confissão comunitária não. O que é a violência? Como eu vou saber se estou sendo violento ou não? Mas antes disso, deixa eu continuar o jejum aqui, volto a ela. Diz ainda o Papa: por um lado, o jejum permite-nos experimentar o que sentem quantos não possuem sequer o mínimo necessário. Essa expressão: ai, estou morrendo de fome. Para com isso é uma vergonha, isso é um pecado. Ficar 2, 3 horas sem comer não vai morrer de fome não. Isso é um pecado. Vimos no Dia do Pobre que só na cidade de Vila Velha 35 mil famílias não têm até R$ 85 por mês. Dizer que ficou sem um lanchinho da tarde, está morrendo de fome, por favor. O jejum nos ajuda, como diz o Papa, a experimentar, a nos unir àqueles que sofrem, que vivem um jejum a sua vida inteira. E por outro lado, conclui o Papa, expressa a condição de nosso espírito, faminto da bondade e sedento da vida de Deus. O jejum, então, nos desarma a nossa violência, nos aproxima daqueles que nada têm e nos expressa a nossa fome de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu termino agora dizendo: você é violento? O que é violência? Isso é uma violência institucionalizada, uma violência cultural. A violência nasce em nossas casas. O violento ou pacífico depende das nossas relações. Como você é dentro de casa? A sua convivência com as pessoas, no trabalho. Como é que você é no trânsito? Como você é na vida? O Cristo nos ajuda a nos apaziguar o nosso coração. Não adianta reclamar das violências que nós vivemos no ano passado aqui de modo especial, no período da greve dos policiais, ou agora no Rio de Janeiro como estão vivendo. Lá é expressão daquilo que vivem dentro de nossas famílias, de nossas casas. Não é à toa que nós cantamos: quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Depende de nossas atitudes. E a campanha da fraternidade levanta alguns temas que eu vou terminar falando rapidinho sobre eles. A violência racial. Os negros ainda, de modo especial,
Reclamam que no Brasil não tem os seus direitos alcançados, não respeitados na igualdade. E se nós olharmos bem, nossa Praia da Costa, quantos negros tem aqui? Que moram aqui? Por quê? Talvez não conseguiram, ou outros lugares que sejam, colocam como referência nós, como uma paróquia de classe média. Onde estão os negros? A violência é contra os jovens. Mais de 60% dos presos hoje são jovens com 19 a 24 anos, negros de periferia. Como estamos lidando com a nossa juventude? O respeito, a dignidade, o que a nossa sociedade, a nossa forma de ser sociedade tem contribuído para o mundo mais pacífico ou violento? A nossa forma de viver, de conviver, tem gerado paz ou violência? A violência contra mulheres e homens, que mais morrem são os homens, mas a violência contra as mulheres tem crescido assustadoramente. De modo especial em nosso estado do Espírito Santo, o país mais violento, um dos estados mais violentos contra as mulheres. Das nossas relações, são cristãos, são católicos, são pessoas que comungam. Não é possível isso acontecer. Ou nós nos convertemos em nossas práticas, ou vamos todos para o inferno. A exploração, a violência doméstica, e aí a gente trata também da mulher dentro de casa, de modo especial as crianças. E aí tocamos no tema, a pedofilia, que infelizmente foi associada a nós sacerdotes, que nós padres somos pedófilos. A pedofilia, se for ligada aos pecados dos padres pelo Brasil e mundo afora, é pífia em seu número, embora seja um pecado enorme. Mas mais de 90% está ligado a quem? Aos familiares, pais, primos, tios, inclusive na Praia da Costa. A violência sexual de uma criança, que não é simplesmente ou somente ali um toque físico, mas todo o desenvolvimento, todo o crescimento rápido, acelerado de uma sexualidade desenfreada de umas crianças. Olha os nossos ídolos de nossas crianças. Quais são os nossos artistas que nossas crianças seguem e repetem? Isto é, consequentemente, uma violência. Vocês não têm noção, talvez alguns saibam, as consequências de uma pessoa violentada, seja fisicamente, psicologicamente. 90% daqueles que se dizem possuídos pelo demônio têm raízes na sua violência sexual na sua infância. É algo assustador. A violência na exploração sexual e tráfico humano, trabalhadores rurais, onde as megas empresas estão invadindo os campos e tirando as famílias pequenas do seu trabalho. O narcotráfico, isso aí infelizmente é uma droga. E essa droga está também em nossas realidades. Seus filhos, pais, parentes, está aí. Muitos são aqui que vendem na nossa região, que traficam. Isso tem gerado, e tem um movimento no Brasil que tem dito e querem aprovar a descriminalização de algumas drogas como a maconha. Você acha que é melhor? Você acha que foi melhor liberar a bebida alcoólica, por exemplo, liberada? Você acha que tornou o nosso país melhor ou pior? Olha as realidades, olha as consequências de uma atitude que pode parecer ali somente ela, mas a minha atitude provoca e toca em você. Será que se nós descriminalizarmos o uso da maconha e outros mais, a nossa sociedade será melhor? Iremos ter menos presos? Será? Isso seria a solução? Porque as nossas cadeias, a maior parte, são por causa de portadores de droga e assim por diante? É esse o melhor caminho? Diz ainda, ineficiência do aparato judicial. Como que a justiça no Brasil tem provocado violência? A sua ineficiência, o aparato que não tem o suficiente, isso a torna mais lenta e isso provoca uma raiva em inúmeras pessoas. Por outro lado, ela funciona para um grupo de pessoas e para grande parte
é abandonada. Diz ainda, o que gera a violência? A polícia. Que por um lado pode ser aquela que nos protege, mas que vem com todo o arranque possível, gerando cada vez mais a violência. E por falar em polícia, nós no ano passado vivemos essa tragédia no Espírito Santo, e segundo alguns policiais dizem que ainda não se avançou em nada. Como é que nós, do Estado do Espírito Santo, iremos melhorar, se não melhorar a condição de nossos policiais? Terminando, a religião. A religião pode ser também motivo de violência. Quantos que estão brigados e discutem suas famílias separadas por causa da fé? Quantos que por crerem diferentes têm gerado uma intolerância religiosa? Isso gera violência, seja nas palavras, nos posts colocados nas redes sociais. Isso provoca um mal-estar. Você tem sido violento por causa da fé? E coloca também o trânsito. O trânsito, meus irmãos, consequência de muitos fatores. Esses dias eu fui a Governador Valadares e peguei a estrada. Falar que aquilo ali é duplicação de um trechinho de mais, não passa nem 5 quilômetros, isso é uma vergonha. Isso tem gerado um problema, um caos, uma violência em nós. Quantas vidas sendo ceifadas pela ganância de alguns? Diz a Bíblia que o ser humano, a violência entrou no mundo quando o homem e a mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. O pecado da violência entra a partir da desobediência divina. E depois de Adão e Eva, depois que eles desobedeceram a Deus, aconteceu o primeiro homicídio da história humana. Caim matou Abel. Tudo gerado pela desobediência divina. Ou nós aprendemos realmente a obedecer à voz de Deus com a nossa oração, jejum e caridade, ou iremos nos matarmos. E termino agora realmente dizendo que um dos motivos geradores de violência em nosso país se chama política brasileira. Infelizmente, pela corrupção que estamos vivendo, tem provocado um mal. A corrupção provoca tragédias imensas. É uma violência contra a dignidade humana. Já que o Brasil começa depois do carnaval, então eu vou dizer para vocês o que nós vamos iniciar agora. Começamos a campanha política no Brasil, ano eleitoral. Nós padres, nós não podemos indicar A ou B candidatos, partidos, nada disso. E eu respeito em obediência à minha igreja, até porque não tem quem indicar também, né? É difícil, né? Até que se tivesse, a gente poderia até tentar, né? Mas a gente não pode. Mas eu vou lançar uma campanha e faço essa campanha para todos que não tenham medo de falar sobre isso. Acredito que um meio de terminar essa violência, que começa lá de cima também, porque passa também por nós, não reeleja ninguém. Ninguém. Porque tiveram 4 anos, 8 anos, e compactuaram com tudo. Tem que mudar. Quando você está numa empresa, você é empresário, você pega um funcionário já viciado, tem jeito não, gente. Manda embora. Manda embora. É melhor pegar um trainee e começar ali devagarzinho. Vai errar muitas vezes, mas vai tentar algumas coisas. É verdade que todo o sistema está viciado. É complicado até falar isso. Mas isso tem gerado uma grande violência. Por isso, nós queremos ser melhor? Oremos para iluminar as nossas mentiras. Partilhemos para não sermos egoístas. E vivemos o nosso jejum para nos igualar aos demais. E que possamos dar crédito àqueles que vêm em nome de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então suplicar a graça do Pai sobre as